Salve Maria! Bem-vindos ao nosso canal, queridos irmãos. Neste vídeo aprenderemos um pouco sobre a Igreja Católica. A história da Igreja Católica é uma das mais ricas e complexas da humanidade. Desde os primórdios do cristianismo, a Igreja tem sido uma das instituições mais influentes e poderosas do mundo ocidental. Seu papel na política, na arte e na cultura em geral tem sido inegável. A Igreja Católica foi fundada no século I, em Jerusalém, pelos apóstolos de Jesus Cristo. Pedro foi considerado o primeiro Papa, e seus sucessores continuaram a liderar a Igreja por séculos a fio. No início, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, mas a partir do século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império e a Igreja começou a desempenhar um papel importante na vida política e social. Durante a Idade Média, a Igreja Católica atingiu o auge de seu poder e influência. Ela se tornou a maior proprietária de terras da Europa, e seus líderes desempenharam um papel importante na política, na economia e na cultura. No entanto, a Igreja também enfrentou muitos desafios, incluindo cismas e reformas internas, além de conflitos com outras religiões. A Reforma Protestante do século XVI foi um ponto de virada na história da Igreja Católica. Martinho Lutero, um monge alemão, protestou contra várias práticas e doutrinas da Igreja, o que levou à criação de novas denominações cristãs, como os luteranos e os anglicanos. A Igreja Católica, por sua vez, passou por uma grande reforma interna, conhecida como a Contra-Reforma, que visava corrigir muitos dos problemas que haviam sido identificados pelos reformadores protestantes. A Renovação Carismática Católica, RCC, surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 1960, como movimento de renovação espiritual dentro da Igreja Católica. Na época, muitos católicos sentiam que a liturgia da Igreja tinha se tornado muito formal e que a experiência da fé havia perdido seu vigor e vitalidade. Em 1967, um grupo de estudantes universitários da Universidade de Duquesne, na Pensilvânia, participou de um retiro espiritual que foi ministrado por alguns professores e sacerdotes católicos que eram membros de uma comunidade pentecostal protestante. Durante o retiro, esses estudantes tiveram uma experiência profunda de renovação espiritual, que incluiu o batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons carismáticos, como falar em línguas e o dom de cura. A partir dessa experiência, o movimento da renovação carismática católica se espalhou rapidamente para outras partes dos Estados Unidos e do mundo, atraindo católicos de todas as idades e origens culturais. A RCC enfatiza a importância da experiência pessoal de Deus e da ação do Espírito Santo na vida dos fiéis, bem como a necessidade de uma vida de oração e devoção. Hoje, a Renovação Carismática Católica é um movimento mundial dentro da Igreja Católica, com milhões de membros em mais de 200 países. A RCC tem um papel importante na vida da Igreja, especialmente em suas atividades de evangelização e promoção da vida de oração e espiritualidade. A RCC também tem sido um veículo para a unidade ecumênica entre católicos e cristãos de outras denominações, e tem trabalhado para promover a renovação da Igreja em todo o mundo. No século XIX, a Igreja Católica enfrentou novos desafios, incluindo a secularização e a crescente influência da ciência, tendo uma rica tradição litúrgica e cultural, incluindo a música sacra, a arte e a arquitetura. A arte sacra, em particular, é uma das principais formas pelas quais a Igreja tem influenciado a cultura e a sociedade. Através da arte, a Igreja tem transmitido mensagens religiosas e inspirado a devoção e a contemplação. Grandes artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Caravaggio deixaram um legado duradouro na história da Igreja e da arte ocidental, reconhecendo o papel importante na educação e na formação moral e espiritual das pessoas. A Igreja tem sido uma das principais instituições educacionais em todo o mundo, desde a Idade Média até os dias de hoje. Muitas das principais universidades do mundo foram fundadas pela Igreja Católica, incluindo a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Harvard. No entanto, a história da Igreja Católica também foi marcada por muitos escândalos e controvérsias, incluindo abusos sexuais cometidos por membros do clero e a relação da Igreja com regimes autoritários e ditatoriais.
Estes eventos têm causado grande dor e sofrimento para muitas pessoas e são um lembrete de que a Igreja, como todas as instituições humanas, está sujeita a falhas e imperfeições. Apesar de seus desafios e falhas, a Igreja continua a ser uma fonte de inspiração e aprendizado para muitas pessoas em todo o mundo. A Igreja tem sido um farol de esperança, fé e caridade, e tem trabalhado incansavelmente para melhorar a vida das pessoas, em especial das mais vulneráveis e marginalizadas. Aqui estão algumas curiosidades. O menor país do mundo, o Vaticano, é a sede da Igreja Católica e é governado pelo Papa como seu próprio Estado independente. O Papado é uma das instituições mais antigas do mundo, tendo sido estabelecido em 33 d.C. pelo apóstolo Pedro. O Coliseu de Roma, um dos símbolos mais famosos da Itália, foi originalmente construído pela Ordem dos Flávios em 80 d.C. para a realização de jogos públicos, incluindo as lutas entre gladiadores. A Igreja Católica tem um vasto tesouro de arte e objetos sagrados, incluindo a Capela Sistina com sua famosa pintura de Michelangelo no teto, e a Basílica de São Pedro, com suas impressionantes estátuas e mosaicos. O Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do mundo, realizada na cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil, todos os anos em outubro. A Igreja Católica tem uma longa tradição de música sacra, incluindo obras de compositores famosos como Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. A língua oficial da Igreja Católica é o latim, que é ainda usado em algumas cerimônias religiosas. A Igreja Católica é responsável por muitas das maiores universidades do mundo, incluindo a Universidade Católica de Louvain, a Universidade de Santo Tomás e a Universidade de Notre Dame. A Igreja Católica é conhecida por suas obras de caridade, incluindo a Caritas Internationalis, uma rede global de organizações católicas que prestam assistência humanitária e serviços sociais em todo o mundo. A Igreja Católica tem muitos santos e mártires, incluindo São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e São João Paulo II. Hoje a Igreja Católica é uma das maiores religiões do mundo, com mais de 1,3 bilhão de seguidores em todo o mundo. A Igreja é liderada pelo Papa, que é considerado o sucessor de São Pedro e o líder espiritual da Igreja Católica. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Vimos como essa instituição resistiu a muitas crises, adaptações e mudanças ao longo dos séculos, mas ainda continua sendo uma força importante no mundo de hoje. Sua história está repleta de figuras fascinantes, eventos dramáticos e momentos decisivos que influenciaram não apenas a vida religiosa, mas também a política, a arte e a cultura em geral. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada histórica.